estamos falando da Parashá, Rabbeinu Roni Hadid. Bem-vindo mais uma vez, Rabbeinu Roni. Hoje na semana passada a gente já recebeu a Torá. Nessa semana a gente vai falar sobre a Torá já. Na Torá é a Parashá Mishpatim. Mishpatim quer dizer leis. E a Torá é a Parashá que abrange a maior quantidade das 613 leis da Torá, sem poder nem entrar em competição com qualquer outra Parashá. De longe ela ganha. Tem certos tratados inteiros do Talmud babilônio são baseados nesses alguns psukim, e cada passuco aqui pode virar um tratado, um capítulo inteiro, entrando em detalhes que não acredito que tenha um código de leis em nenhum lugar do mundo, chega em detalhes como chega a lei judaica. E tão extenso. E quando a gente fala hoje em dia, né, sobre quando Deus baixa do céu e traz uma lei pra gente, a gente pode esperar que todo o povo de Israel estava esperando, né? O que está escrito aqui dentro? E se eu tivesse que imaginar, quando eu abrisse, estaria escrito, por exemplo, o anjo Gabriel tem influência divina nas 3 esferas exteriores da, sei lá... Algo esotérico. Cabalá, esotérico, elevações, mundos espirituais. Aí que o Deus, no final das contas, é o máximo do espiritual que pode trazer para o mundo. Sim. E eu posso imaginar que talvez quando o povo de Israel abriu o livro que eles estão tanto esperando, tanto aspiraram, de repente vem leis como, por exemplo, quando um boi ou quando um touro de alguém matou uma mulher e ele morreu. O que tem que fazer com ele? Bom, ele tem que ser apedrejado. Quanto tem que pagar uma pessoa que o boi dele machucou a vaca do outro? Se alguém não tem dinheiro para pagar as suas dívidas, como ele vai pagar como servindo serviços para outra pessoa? E etc, etc. Ou seja, existe uma descida, de repente, do que a gente esperava, né, que fosse a Torá. De repente se fala das coisas mais mundanas, mais materiais do mundo. Como é isso? Quer dizer, a gente espera coisas elevadas para estudar, a gente está sobre coisas mais baixas e materiais possíveis. Enquanto você estava formulando a pergunta, eu estava buscando uma resposta. Você já teve 2 minutos para pensar numa resposta. Uma das coisas que me veio à cabeça uma vez, que me contaram uma coisa incrível. Garotos que começam a estudar o Talmud não é um estudo fácil. E às vezes não é muito atraente. E alguns educadores durante a história tentaram motivar o estudo do Talmud. Um deles foi o Rev Milubavitch Zichrono Livraha. E ele tem um artigo pouco conhecido, que ele tenta motivar os garotos a entrarem no mundo do Talmud. E qual é o tema que o Rebbe traz? O Rebbe traz exatamente o exemplo que você fez. Que ele pergunta assim, o que importa pra gente que um boi acertou o outro boi e esse morreu e tem que pagar? O Rebbe abre esse artigo falando assim, o que é essa história? E como é que um tratado vai tratar grande parte dele desse assunto? Como pode ser? E você vai esperar de uma pessoa ficar estudando esse assunto, que parece uma coisa mundana, e não só mundana, às vezes é um caso específico de alguma coisa. Que talvez nunca vai acontecer. É um caso limite, às vezes, que não acontece na realidade verdadeira, é uma coisa muito limite. Como pode ser uma coisa dessa? E ele traz uma resposta incrível, que ele fala que, na verdade, quando você analisa esses casos, que parecem ser limite, e que eles são algo quase que fora da realidade, mas acontece uma coisa, e por causa disso tem um resultado, tem um din, tem um juízo a fazer por causa disso, você acaba entendendo qual é a vontade de Deus no mundo. Que os Hassidim gostam de dizer que a vontade de Deus no mundo, ela é uma coisa, essa vontade ela desceu, e ela vai descendo nos mundos superiores e vai descendo, até que ela se cristaliza no texto da Torá. Por isso que, de certa maneira, a Torá, quando ela está escrita, impressa, é a coisa mais próxima que a gente pode pensar em termos de divindade no mundo. Por exemplo, Deus me livre, vamos dizer que um ente nosso faleceu, um pai, alguém assim, Deus me livre, e ele deixou um livro, um testamento, ou ele escreveu as vontades dele. Depois que ele se vai, esse livro com as vontades, Leavdil, é a coisa mais próxima que a gente tem dele. Porque a essência, a expressão... Uma lembrança dele. É a lembrança e a expressão mais, assim, sólida, mais concreta que tem dele. Então a Torá, como os Hassidim falam, é isso que Shtalshelut, né? Essa Shtalshelut. A corrente que liga entre os mundos espirituais até o mundo esse desencadeamento material. Que vai descendo para o mundo e vai ficando, e não só aqui, também no Talmud, você começa a analisar, é igual o Ramim fala, você começa a pensar, entre aspas, como Deus.
Você aprende a pensar de maneira correta. Saber quais os valores. Isso em relação a isso. Essa situação em relação a essa. E você vai entrando. Então, a partir daí você pode também entender em qualquer posição da tua vida como pensar, como se Deus estivesse na tua posição e como ele iria pensar. Exatamente. Então, essas leis... Sintonia, entrar exatamente. em sintonia. Então, essas leis que aparecem ser mundanas, logo depois da entrega da Torá, que aparece primeiro, das leis, que são leis civis, assim, que parecem bem, assim, muito... assim, do mundo assim mais físico possível, dentro dela está a vontade de Deus, que é a essência da Torá, é dizer qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus em relação a cada coisa. Você saber qual é a vontade de Deus no mundo é você analisar o contexto e falar, nessa situação, Leavdir, o meu pai falaria para mim isso. Ele analisaria essa questão e ele optaria por fazer assim. Então, a Torá, na verdade, ela está mostrando, expondo qual é a vontade de Deus em relação a cada caso. E é muito interessante e é muito sofisticada até essa lista, só para a gente expandir um assunto em relação a esse código. Esse código parece o código mais eterno e o mais anacronista possível. Ele é o mais eterno porque ele trata, por exemplo, de corrupção. Tem aqui, se um juiz pega shohad. Ontem até eu li um artigo, agora saiu o índex do suborno mundial. Como é que cada... E eu entrei no site para entender por que é tão importante, e a instituição, a ONG que trata disso, fala o nível de corrupção diz muita coisa sobre essa sociedade. Em muitos aspectos. Isso é um sintoma, isso é um indicador muito sério. Sintomas educacionais. É um assunto muito importante isso da corrupção. Por outro lado, tem assuntos aqui que você acha que não tem nada a ver. Fala de escravidão. Escravidão, em maioria dos lugares, já não existe mais. O que você está tratando de escravidão? Ou então tem coisas... Então depende. Tem épocas na França, há 2 séculos atrás, que achavam que o divórcio é uma coisa totalmente errada e anacronista. Tinha alguns rabinos na época que queriam esconder que no judaísmo tinha divórcio, porque não era o trem de divórcio, parecia uma coisa primitiva. Até que a morte o separe. É primitivo. Toda a cidade cristã, que isso? Não existe divórcio. Você expulsar alguém, você separar, não existe isso. E hoje em dia o divórcio é uma coisa altamente sofisticada e que é considerada moderna. Eu diria até demais. Moderna, até demais, está se usando demais e tal, mas é uma coisa que a Torá sempre falou que é uma coisa que existe. A escravidão, por outro lado, não é que a Torá aceita o regime da escravidão, mas ela não legitima, mas ela aceitava que no mundo antigo a escravidão existia. Não é que a Torá vê com tão bons olhos a escravidão, mas ela tentou regularizar aquilo. Então a Torá tem uma abordagem fantástica, que por um lado ela mostra a vontade de Deus também a nível do contexto. Qual é a vontade de Deus numa sociedade que é escravocrata? Igual era o Egito era escravocrata. Dizem que Roma, se não tivesse a escravidão, não teria construído o mundo ocidental. Era talvez um mal necessário na época. Hoje em dia é um mal desnecessário a escravidão. Eu estava uma vez teve uma reunião aqui em Israel sobre a sociedade ateísta israelense, né? Eu gosto de conversar com pessoas desse assunto. Interessante. E eu cheguei lá e tinha um rapaz lá que ele faz bastante vídeos no YouTube antiteístas, né? Sim. E ele virou para mim uma hora e falou assim: o que no final das contas a Torá trouxe para o mundo? Como quem dizendo que o que a gente falou agora, o boi, a vaca, o que isso traz para o mundo? Aí eu falei para ele: se eu te provar que a Torá pode trazer um prêmio Nobel de inteligência de um assunto importante, isso acrescentaria alguma coisa? Ele falou: que prêmio Nobel você está falando? Eu lembrei para ele que o professor Ullmann, que recebeu o prêmio Nobel faz 3 anos atrás, acho, alguma coisa assim, pela ciência dos jogos, né? Ele chamou isso, se não me engano, assim, que é a tradução. Teoria dos jogos. Teoria dos jogos. Sim. Teoria dos jogos é algo muito interessante, né? Por exemplo, tem uma Gemara, só para mostrar um pouco para os telespectadores nossos, né? Tem uma Gemara no final de Ketubot que ela traz um assunto interessante. Ela fala: se eu tenho 5 mulheres, ali no judaísmo, a princípio, hoje em dia é proibido, no tempo dos patriarcas, uma boa época também, era permitido casar com várias mulheres. Se você tem 5 mulheres, cada uma tem que receber um dinheiro de volta depois que o marido, por exemplo, faleceu. E uma mulher tinha um contrato para receber $200, a outra tem 100, a outra tem 500, a outra tem 1.000. Tá? Só que só tem $300 para dividir agora. Não tem para todo mundo. Como eu divido? Qual a melhor maneira de dividir esse dinheiro? Então ele falou: isso é Torá Tamis Hakim, isso é a teoria dos jogos. Como decidir isso? De acordo com quanto dinheiro sobrou, qual a melhor
em termos éticos, como a melhor maneira de dividir o dinheiro que foi sobrado. E ele provou que toda a teoria dos jogos está na Mishnah, nesse tratado de Ketubot. Ele falou, daqui eu recebi a inspiração para essa teoria. Sim, que esses raciocínios já começam com a Torá escrita, e a gente vê isso com a tradição oral, que elas, no Talmud, muitos assuntos de estatística também são ligados a isso. Se você escolhe uma coisa que está surdo, mutar, e depende se as bolinhas, igual a bolinha do sorteio, que pulam, porque repara que quando tem o sorteio da Loto, as bolinhas estão sempre pulando. Porque elas não estão fixas, é o que o cara vai botar a mão e tirar uma. Então, a nível estatístico, tem uma descrição, porque as bolinhas têm que estar pulando em movimento dinâmico e não parado. Melhor, e esse assunto já está em surveteira, já está em coisas de proibição, já está sendo abordado essa situação que tem que estar um equilíbrio dinâmico, e você pegar uma coisa no equilíbrio dinâmico é diferente de tudo parado. Mas o mais importante sim. é que você falou no começo, realmente, Sim. de entrar em sintonia com os pensamentos de Deus e, dessa maneira, também se conectar com Deus, então. A gente encarar a Torá como uma fonte da vontade e tentar se conectar com essa vontade que você está falando. Eu tenho que acrescentar um pensamento também que eu falei, a gente não está na Parashá, mas a Parashá de Yosef, quando chegou na prisão, eu ouvi dizer uma vez que representa muito essa tua ideia, porque lá o que a gente encontra? Yosef está na prisão, e na prisão quem ele encontra? Os ministros do Faraó. Sim. Agora a pergunta é, em que situação você poderia encontrar que um prisioneiro israelita judeu, escravo, pode se encontrar com ministros e conversar à vontade, quando você quiser, um super lobby. Como você pode encontrar sim, isso? Sim. O único lugar que isso pode acontecer é na prisão. Sim. Porque a prisão é um lugar onde todo mundo chega. É o os mais maiores, democrático. os mais baixos. Lá você, como se fala, se planiza, né? Apesar que hoje tem prisão VIP, você sabe. Hoje também. Naquela época acho que não tinha, pelo jeito. Talvez, apesar que está escrito que era uma prisão especial para os prisioneiros do Faraó, realmente. Mas era uma prisão não muito agradável e está todo mundo lá. Sim. O mesmo escravo que foi julgado está junto com os ministros também na mesma prisão, então. Sim, sim. Agora, da mesma maneira também, se apresenta então que Deus e nós também somos prisioneiros, na verdade, no mundo material. Ou seja, Deus, como se fosse estar descendo para esse mundo material, e a nossa alma, que era uma alma muito elevada, também está nesse mundo material. Onde se encontram os dois, onde você pode mais se aproximar entre os dois? No mundo material, na prisão, que é esse mundo material que a gente está agora, na verdade. Sim. Onde está a essência de Deus que está materializada no mundo? No boi que matou a vaca. Exatamente. E mais que isso, os sábios têm uma descrição mais radical ainda que essa. Então, onde está Kadosh Baruch Hu no mundo? Bedalha Tamot Shel Halachá. Que ele está só no mesmo lugar. Ele está escondido entre as teivot. Entre as ideias. Ele está entre as teivot, que é o lugar dele. Ele está recluso. Ele está prisioneiro no mundo, dentro daqui. Onde que ele está? É a ideia que está contida, que está... E a gente está... Onde a gente está preso aqui também, no nosso mundo físico também. A grande vantagem disso, é que eu sempre acrescento também, é que depois que os ministros saem da prisão, você pode usar a tua influência que você fez com eles na prisão, para eles te ajudarem depois fora da prisão. Isso é uma boa perspectiva. O contato que você faz com Deus aqui, no mundo material, vai te ajudar a longo prazo. Contato que mesmo depois de 120 anos, quando você estiver no mundo, que a princípio você não poderia se aproximar da força espiritual tão elevada, já que você fez esse contato na prisão, você pode continuar de uma determinada maneira esse contato também em mundos espirituais mais elevados também na continuação. E essa é a grande vantagem. E que a gente possa receber uma condicional também. Uma condicional também, umas férias também. Umas férias também. Escolha. Então, um Shabbat Shalom para todo Shalom. mundo, que podemos ter uma boa semana, com boas notícias, só aqui em Israel Amém, também, tudo de bom. Escolha.